bem-vindas. Sejam bem-vindas, se preparem. Quem tá aí e quer descobrir alguns segredinhos, às vezes de si própria, então já pega o seu caderninho, já prepara o seu coração, porque hoje é dia de chacoalhar um pouquinho. O tema da nossa live tá aí. Já faz um tempinho já que eu tô pra fazer ela. Então já prepara o teu coração aí. Porque o meu já tá aqui acelerado já. Obrigada, Alexia. Bom, gente, vamos lá. Já faz um tempo já que eu tô aqui pra começar essa live. Vocês sabem que a gente tá essa semana já começando já o processo do lançamento do nosso curso do Molde F1, tá? Mas essa live, ela tem sim a ver psicologicamente com o processo de crescimento da Nail Design, tá? Vou até abaixar um pouquinho aqui. Por que que eu digo que tem a ver com o processo de crescimento da Nail Design? Porque o meu processo de crescimento foi baseado nisso. Já baixei, Solene. Tem a ver com o processo de crescimento do Nail Design, porque o meu processo de crescimento para minha chegada até aqui foi baseada nisso, tá? Mas não tem, porque às vezes cada um tem o seu... Vai ter sim, vai ter o presencial sim. Mas daqui a pouquinho eu já falo sobre isso. Em Rio Preto, vai ter sim, gente. Em Rio Preto esse fim de semana, tá? Por que que tem a ver? Porque sem isso, eu vejo que tem muitas pessoas que param no meio do caminho, tá, gente? Isso tem me incomodado muito. Na realidade, é uma das coisas que me fizeram estar aqui hoje, tá? Então, essa live tem um propósito, tá? E Deus tem me apertado muito para estar aqui, porque esse é o chamado que Deus tem para mim. O chamado que Deus tem para mim é ajudar vocês a mudarem a vida de vocês através das unhas, mas sem deixar ninguém para trás. Ai, vocês vão fazer chorar hoje. Sou aluna do primeiro curso. Ellen, sou aluna do meu primeiro curso foi com você há 4 anos na área e realizei sonhos que jamais pensei em realizar. Ai, que linda, Ellen. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por esse depoimento. E é exatamente para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ensinar vocês a fazerem unhas através do meu trabalho, ensinando vocês a fazerem unhas, transformar a vida de vocês, tá? Só que nesse processo não é para que ninguém fique para trás. Não tem o porquê. Isso é uma coisa que estava me incomodando muito. Por que ensinando o mesmo método, o ensino é o mesmo, a técnica é a mesma, o suporte é o mesmo, porque quem é minha aluna sabe disso, que eu não largo o osso, né? Eu tô ali, eu tô no suporte, eu tô ajudando, eu tô de dia, eu tô de noite, eu respondo. E por que umas aprendem? Isso, gente, é uma coisa que eu fui buscar com outras educadoras. E todas elas tinham a mesma percepção, tá? Todas elas
tinham o mesmo incômodo. Por que que umas aprendiam, algumas alunas aprendiam, e outras que você olhava e falava assim, nossa, essa menina tem o dom. Essa menina, ela vai desenvolver. E de repente, passava-se um tempo, você olhava e falava assim, ela não foi. Por que que ela não foi? Por que que ela não desenvolveu? E como eu falo para as minhas alunas do curso presencial e muitas do curso online, porque eu tento também ter um contato mais perto, eu falo para elas, eu não tô aqui para simplesmente pegar o seu dinheiro. Claro que a gente trabalha porque a gente precisa ganhar. Esse é o nosso sustento, só que não é só isso. Se você trabalha só para isso, eu sinto muito, mas você tá fora do propósito. Você não pode trabalhar só para isso. Isso tem que ser consequência do seu trabalho. O que você ganha tem que ser consequência do seu trabalho. Então, me incomodava, sim, ver que uma ou outra não fluía, entendeu? Então, o que que eu quero? Eu queria entender, e aí eu fui buscar, gente. Eu fui buscar, tá? E como que eu busquei? Eu comecei a procurar, tá? Outras educadoras para ver se essa percepção era uma percepção só minha. E aí eu descobri que não era só uma percepção minha, era uma percepção geral. Então isso acontece com todo mundo, tá? Eu fui conversar com as alunas no direct para entender, tá? O que acontecia com essas que não estavam desenvolvendo. E aí o que eu descobri? Eu fui descobrir quais são os motivos, tá? Que faziam elas não desenvolver, né? E olhando esses motivos, o que eu percebi dentro desses motivos? Gente, dentro desses motivos, vamos lá, tá? Porque assim, eu fui também orar em cima disso. E isso daqui, essa live aqui... Peraí, deixa eu só ler um comentário aqui que me chamou a atenção, peraí. Essa semana está sendo muito ruim pra mim. Desânimo, tenho carteiras de cliente ótima, graças a Deus. Porém, tem dia que pensamos em desistir da profissão. Não tá sendo fácil essa semana pra mim. Ellen, é difícil. Pra todo mundo. E é exatamente isso daqui que eu vou falar agora que você vai entender, tá? E essa palavra aqui fica na live, porque é resposta pra você, essa palavra, tá? Então, já que eu li o seu comentário, então eu vou direto nisso daqui, tá? Gente, por que você precisa mudar o foco da sua visão? Eu vou lá na palavra, tá? Vocês lembram quando Deus, ele tinha o povo dele que estava lá na escravidão do Egito? Lá, quando o povo estava na escravidão do Egito, era um momento muito difícil para o povo de Deus. Eles estavam sendo escravizados pelo faraó. E aí, o que Deus fez? Deus não aceitava que o povo dele fosse escravizado. E o pior momento de um povo é quando ele está sendo escravizado. Ele perde a liberdade, a família dele perde a liberdade, os filhos crescem e eles são maltratados, não são? Você já pensou os seus filhos serem maltratados, sendo obrigados a trabalhar, tendo que trabalhar e não ter comida suficiente? Você já imaginou ver tudo isso? É a pior situação, não é? E aí Deus vai lá e manda um libertador para libertar você dessa situação. E aí você não consegue sair. E Deus manda sinais. E Deus manda milagres. E você vê tudo isso acontecer para poder te tirar dessa situação. E aí você viu tudo isso acontecer. Deus te tira dessa situação e fala assim para você, ó:
eu tenho para você a terra prometida. E lá na terra prometida, sabe o que você vai receber lá? Eu vou te tirar daqui da escravidão e vou te levar para um lugar que emana leite e mel. Então imagina, você tá num lugar de escravidão e ele vai te tirar dali e vai te levar para um lugar que emana leite e mel. Vai te tirar da escravidão e vai te levar para uma terra que lá você não vai ser mais escravo, tá? Lá você vai ter a melhor comida, você vai ter a melhor bebida. Você não vai querer ir? É claro que você vai querer ir. Com certeza. Só que ele não falou que você vai passar no caminho. Ele só falou que ia te dar. E você falou que queria ir. Você não topou? Então tá. Então vamos. Aí ele fez um monte de milagre pra te tirar de lá. Você viu todos os milagres. Ele te deu a promessa. Tá? E você falou, eu vou. E aí ele te tirou. Só que pra você chegar nessa terra que emana leite e mel, ele te deu a promessa. Tem um processo. E esse processo é o deserto. E aí? Você pensa que é fácil? Ele falou que ele ia te levar. Ele falou que ele tinha uma promessa pra você. Só que ele não falou que ia ser fácil. Ele falou que você ia chegar. Mas para você chegar, você tem um deserto para você passar. E esse deserto, ele não falou para você que ia ser fácil, mas ele estaria com você todos os dias. Mas sabe qual que é o nosso mal? O nosso grande mal é que, por mais que a gente saiba, por mais que Deus tenha falado pra gente que a gente tem a promessa, por mais que Deus tenha dado a promessa pra gente, a gente esquece de onde a gente saiu. A gente esquece que a gente estava na escravidão. A gente esquece do milagre que Deus fez para tirar a gente da escravidão e a gente perde o foco da promessa que Deus deu. Por isso que eu coloquei o tema dessa live, mude o foco da visão. Porque o que acontece com essas meninas aqui que eu tava questionando, por que elas não conseguiam ter o mesmo resultado? Elas tinham dom, tá? Eu olhava pra elas e falava assim, nossa, essa vai estourar. Eu tô aqui, eu tô vendo, eu sou educadora. Eu sei do potencial, eu sei que se eu olhando para aquela menina, eu sei que se ela pegar ali e ela treinar 4, 5 modelos, ela vai explodir, porque ela é boa. Mas o que ela não sabe? Ela não confia nela. Ela não acredita nela. E aí não sou eu que posso fazer por ela. Entendeu? Ela vai lá, ela faz, só que ela perde o foco. Ela perdeu o foco. Ela perdeu a direção. Ela parou de acreditar na promessa. Ela se perdeu no deserto. E esse é o problema. Quando a gente perde o foco da promessa, quando a gente sai, a gente tá no deserto, o deserto não é fácil, gente. Claro que não é. Eu estive no deserto. Por muitas vezes eu me vejo no deserto. Só que no deserto, sabe o que acontece no deserto? Quando a gente está no deserto, a gente está caminhando rumo à terra prometida, Deus, no deserto, o que acontece? No deserto tem 50 graus de temperatura e à noite é muito frio. Só que no deserto, sabe o que Deus está fazendo? Quando tá 50 graus de temperatura, Deus está enviando uma nuvem para te cobrir e você não passa calor. Enquanto tá frio no deserto e você tá atravessando o deserto, Deus tá mandando
labaredas de fogo para que você não passe frio. Você tá no deserto, mas Deus tá te guardando. Você tá no deserto, o deserto não tem água. Só que Deus tá ali e Ele tá fazendo sair água da rocha para que você não passe sede. Mas sabe o que nós estamos fazendo? A gente tá murmurando. A gente tá murmurando. Vocês entendem? Se vocês estão entendendo, gente, coloca coraçãozinho aí pra eu conseguir saber que vocês estão entendendo. Porque eu, por muito tempo, eu fiquei aqui me questionando para poder entender qual que era o fio que estava solto nessas pessoas. E Deus me colocando contra a parede que eu não estava fazendo isso daqui que eu tô fazendo com vocês. Isso daqui não é uma pregação, tá, gente? Eu não tô aqui para pregar. Apesar de eu ser formada pastora, eu não tô aqui para pregar para vocês. Eu tô aqui para falar para vocês coisas que aconteceram na minha vida. Porque antes de eu falar qualquer palavra que eu tô aqui falando com vocês, Deus fala comigo primeiro. Primeiro, a palavra passa por mim, para depois passar por vocês. Então Deus trata comigo primeiro, antes de tratar com vocês. Então, quando a gente precisa mudar o foco da visão, isso eu falo para vocês, porque Deus tratou comigo hoje de manhã, tá? Com meu marido dentro da minha casa. É nas pequenas coisas que Deus vai tratar com você. É no seu casamento, tá? É no seu dia a dia, porque são nas pequenas coisas que a gente perde as grandes coisas. São no pouquinho que a gente perde muito. E eu vou dar o exemplo do que aconteceu hoje aqui. Hoje eu acordei atrasada, porque pra mim, eu entregar algo pra você que Deus mandou entregar é uma coisa muito séria. Então, pra eu estar aqui hoje, eu acordei 2 dias de madrugada, tá? Porque Deus me deu uma palavra e eu vou escrever o que Deus mandou, tá? Então, Ele me deu uma palavra e eu tô ali escrevendo o que Deus mandou dentro do que eu tava no meu coração, porque eu queria que fosse algo que fosse ligado às minhas alunas e algo que eu tava sentindo, que é realmente não entender por que que algumas tinham alguns resultados e outros tinham outras, tá? E aí, 2 dias eu acordei de madrugada. E essa noite, como tava tudo pronto, eu queria acordar e orar. Eu sinto muito Deus me tocar de acordar de madrugada pra orar. E essa noite eu tava muito cansada porque eu já tinha acordado esses outros dias. E eu dormi. E, gente, eu apaguei. Eu acordei, era 6:45. E a minha filha tem que ir pra escola. Então, sabe quando você acorda assim e fala assim, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo outro. E deu a minha hora de fazer as coisas e eu atrasada. E o Kleber virou e falou assim pra mim, você arrumou e eu precisando sair, você arrumou a bolsa da Laura? Eu falei assim, não arrumei. E aí, sabe quando te vem aquela... Que eu sou um pouco... Eu sou brava na minha casa, né? Eu sou brava. A gente... vocês sabem, vocês têm a casa de vocês, vocês têm o marido de vocês. Então, a gente é brava. E aí, se fosse outro dia, eu já ia ter respondido assim. Eu não arrumei. Ontem eu cheguei aqui 9 horas da noite. Por que que você não arrumou? Aí agora você tá me cobrando? Tá em cima da hora? Não. Eu já ia responder desse jeito. Como? Acho que qualquer mulher dentro de casa faz. E não é a mulher sábia, tem que edificar o lar, não tem? Então a gente tem que praticar. E por que que eu falo pra vocês que Deus primeiro fala comigo, quando a gente vai falar com vocês, que Deus fala com a gente primeiro pra depois falar com vocês? Porque na hora que eu fui responder, o Espírito Santo virou pra mim e falou assim, muda o foco da visão. Eu fiz assim, ó.
Falei, tá bom. Aí eu pensei assim, tá. Eu cheguei aqui, era quase 9 horas da noite. Aí eu parei e pensei, mas o que ele tava fazendo também? Aí eu fui pensar no que ele tava fazendo. Ele tava fazendo janta, ele tava respondendo telefone de curso, ele tava fazendo isso, ele tava fazendo aquilo. Eu parei e pensei, falei assim, ele também não teve tempo de arrumar. E por isso que tá sem arrumar. Entendeu? Eu mudei o foco da minha visão. E aí eu acalmei. Só que eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter arrumado uma briga. Eu poderia ter discutido com meu marido, ficado brigada com ele. E com certeza ia gerar briga pro fim de semana inteiro. Pro fim de semana não, pro começo da semana, né? Hoje é quarta, pro meio da semana. Vocês entendem que quando a gente para e muda o foco, todas as coisas mudam? Então, é preciso a gente raciocinar. É igualzinho o povo que estava lá caminhando no deserto. Deus deu a promessa, mas ele não falou que seria fácil. Só que muita gente que estava lá no deserto reclamava tanto, que eles chegaram ao ponto de reclamação de desejar ter voltado. De ter voltado para a escravidão. Então vocês entendem que quando a gente entra num nível de perder o foco da visão, a gente chega num ponto que você esquece tudo que Deus fez. Você esquece de tal forma que você sente saudade do tempo que era ruim. Gente, por favor, foco, visão, olha a promessa, olha o que Deus tem para você. Você é capaz de todas as coisas. E conversando aqui, eu anotei aqui para vocês terem ideia. Eu anotei quais eram os pontos que faziam com que elas não avançassem, tá? Porque eu não acreditava que essas pessoas não estavam fazendo unhas. Porque o dom que eu tinha visto nelas, sabe? A possibilidade de crescimento era tão grande que eu não aceitava aquilo. Técnica elas tinham, dom elas tinham, suporte elas tinham. Eu tava ali, me chama que eu respondo, eu não largo elas. Por que não tava? Olha as reclamações, gente. Eu vou mostrar pra vocês. E isso, você vai entender que isso tava aqui, E é onde você não pode se perder. É onde eu vou te mostrar onde que elas perderam o foco. Por medo. Uma das reclamações era medo. Medo de fazer as unhas e as clientes não gostarem do trabalho delas. Gente, entenda uma coisa. Medo é algo que é natural do corpo. Você vai ter medo. O medo é saudável. Só que o medo, ele nunca pode te impedir de realizar as coisas que você tem para fazer. O medo é natural, é saudável. Por quê? Porque ele te impede de fazer coisas que podem te colocar em perigo. Mas você nunca pode deixar o medo te barrar. Você pensa que eu não tive medo quando eu comecei a trabalhar com alongamento? É claro que eu tive medo, gente. Quantas unhas chegavam pra mim? E olha que na minha época eu não tinha isso daqui que vocês têm. Na minha época, há 18 anos atrás, o Gabriel tem 21, 18 anos atrás, gente. Não tinha nem produto bom ainda. Você pensa que eu não tive medo? O dinheiro que eu tinha, eu investi, a pessoa me ensinou que nem o nariz, eu enfiei a cara e fui. E as unhas caíam, as unhas quebravam, chegava infiltrada, chegava com mancha verde, pseudomona, eu tinha medo e eu ia. Pensei em desistir? Claro que eu pensei. Como todo mundo. Mas e aí?
Se eu naquela época, eu sinceramente, gente, de verdade, teve um dia que eu cheguei no fundo do salão e chorei muito. E naquele momento, eu sei, Deus preparou uma pessoa pra chegar em mim e fazer isso que eu tô falando com vocês. Me dar um chacoalhão. A pessoa virou pra mim e falou assim, você pensa que todos os cabelos que eu fiz foi perfeito? Se todos os cabelos que eu tivesse feito fossem perfeitos, eu não tinha aprendido. E aí foi a hora que eu levei um chacoalhão. Aí eu entendi. E nunca mais eu pensei em desistir. Porque na minha época não tinha motor, então meu braço doeu muito. Eu achei que eu ia fazer em 2 horas, eu demorei 4 horas e meia. Eu fiquei muito frustrada, porque as minhas clientes chegaram. E como eu achei que ia ser em 2 horas, eu tive que passar pra outra, eu era ciumenta com as clientes. Gente, que desespero que eu passei aquele dia, gente. Eu chorava que nem criança no fundo daquele salão. Então, é sério, aquele dia realmente eu quis desistir. Eu lembro até hoje como foi aquilo. Mas eu não desisti. Porque Deus tinha um propósito, Deus tinha uma promessa pra mim. E Deus sabia que eu queria desistir, tanto sabia que ele enviou uma pessoa lá no fundo pra falar pra mim, você não vai desistir porque eu tenho um propósito pra você. E você vai cumprir a promessa que eu tenho pra você. Você vai chegar no propósito. E eu nunca imaginei que eu ia estar aqui, mas eu tô aqui. E eu tô aqui pra falar com você que tá aí. Pra quê? Pra não deixar você desistir, pra te dar um chacoalhão, pra falar pra você, acorda. Acorda. Para de se sentir vítima, você não é vítima. Deus te trouxe, Deus tem uma promessa pra você e a promessa vai se cumprir na sua vida. Só que o quanto você quer que se cumpra? O quanto você quer que se cumpra vai determinar o quanto você quer que se cumpra, o tamanho do seu esforço vai determinar a rapidez que vai se cumprir a promessa que Deus quer, que Deus tem. Tudo depende de você. Deus tem a promessa. Mas o quanto você está se esforçando para que essa promessa se cumpra? Quantos modelos? Vamos lá, você já trabalha com alongamento? Você está reclamando do curso que você fez? Quantos modelos você pegou para treinar? Porque eu recebo no direct falando, eu fiz um curso, mas a pessoa que me deu o curso, ela não me ensinou direito. Tá, a primeira pergunta que eu faço, quantos modelos você fez pós-curso? E aí? Será que o problema tá na pessoa que te ensinou? Ou será que o problema tá em você que não foi lá treinar? É muito fácil, gente. Tem sim pessoas que não têm a menor noção e vão te dar curso, porque eu recebo isso no telefone de curso, tá? Vou fazer um curso, mas eu fazendo um curso, depois de quanto tempo eu posso dar curso? A pessoa não sabe nem fazer unha. Ela tá fazendo um curso iniciante. Mas aí é ela e Deus, tá? E a pessoa que tá comprando o curso. Né? Porque você recebe de acordo com o que você pesquisou. Você pesquisa, tá? Mas aí eu não tenho nada a ver com isso. Só que se você fez um bom curso, você fez a sua parte, são 2 partes para dar certo. Se você fez a sua parte e a outra pessoa fez a parte dela e Deus tá ali no negócio, não tem como dar errado. Não tem. Tá? Vai dar certo. Outro ponto. Tá? Então não tem pra que você ter medo. Aí, outra reclamação. Chamei a minha irmã pra ser minha vizinha, minha modelo. E a minha modelo, ela não quis ser minha modelo. Aí eu chamei a minha tia pra ser minha modelo, ela não quis ser minha modelo, aí eu desisti. Filha, você precisa de modelo? Chama a vizinha, a tia, a irmã, a avó, posta no Facebook. Não interessa. Procura. Filha, vai brotar. Vai brotar, vai procurar, arregaça as mangas e vai
Outra. Procurei modelo, mas as modelos não queriam pagar nem o mínimo, que eu cobrava R$30 para suprir o meu produto. Filha, faz de graça. Quem que precisa aprender? Faz de graça. Você precisa aprender. Você precisa de modelo. Faz de graça. Ah, mas se acabar meu produto? Você não tem um trabalho? Vamos supor, você trabalha de manicure. A grande maioria trabalha de manicure. Rifa o seu trabalho. Faz uma rifa de um pé e mão. Eu tive uma aluna que ela não tinha dinheiro nem para comprar o curso. Tá aí um curso presencial, que vocês sabem que é mais caro. Sabe o que ela fez? Ela pegou, fez uma rifa com as clientes dela, de pé e mão, tá? E se você depois... Eu acho que eu fiz até uma live com ela, a Gleice. Ela é daqui de Rio Preto. Ela fez uma rifa de um pé e mão para as clientes dela, para ela poder pagar o curso. Ela pagou o curso dela, tá? Com o dinheiro que ela ganhou fazendo os primeiros alongamentos. Ela pagou o segundo curso, ela fez o terceiro curso. E hoje, sabe o que ela fez com a vida dela? Ela reformou a casa dela, ela montou o negócio dela e ela já comprou o carro dela. Tá? Tudo isso porque ela começou com uma rifa de pé e mão, porque ela não tinha dinheiro para fazer um curso. Só que ela não deixou o medo barrar ela. Ela mudou o foco da visão dela. Presta atenção. Muitas vezes você não consegue avançar, você não consegue fazer as coisas porque você fica presa. Nós, né? Você não. Nós ficamos presa na nossa justiça própria. Nós ficamos no vitimismo. E o vitimismo, o que acontece? A gente joga a responsabilidade pro outro. A gente joga a responsabilidade da nossa falta de resultado pro outro. Só que a responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é nossa. Se você não atinge o resultado que você quer, não é culpa do seu marido. Porque uma colocou aqui, ó. Cadê? Eu vou até achar aqui. Que não tinha apoio. Não fazia porque não tinha apoio do marido dela. Gente, eu também não tinha apoio do meu marido. E hoje ele pega e fala assim, ah, eu não lembro disso. Eu não tinha o apoio do meu marido. Quando eu comecei a fazer unha tradicional, eu lembro que eu pedi, teve uma vez que eu pedi dinheiro pro meu marido pra poder comprar os esmaltes. Sabe o que ele virou e falou pra mim? Ele virou e falou assim pra mim, pra que você quer meu dinheiro pra comprar esmalte? Você trabalha e não ganha dinheiro? Você faz unha por quê? Você faz unha por hobby? E ele não tava errado. Sabe por que ele não tava errado? Porque eu não sabia gerenciar o meu dinheiro. Eu pegava o meu dinheiro, sabe o que eu fazia com o meu dinheiro? Eu gastava. Eu comprava isso, eu comprava aquilo, eu comprava tudo. Menos o que eu precisava, menos o meu material de trabalho. Hoje eu entendo isso. Mas na época eu não entendi. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei com tanta raiva. Tanta raiva. Que aí bateu o orgulho. Né? Só que o orgulho me fez crescer. Então eu usei o orgulho de forma positiva. Porque eu poderia ter me sentido a coitadinha e ter falado assim, ai, você quer saber? Também não quero mais saber de nada. Já que você pensa assim, eu vou arrumar um serviço e vou trabalhar de vendedora numa loja. Eu poderia ter feito isso. Sabe o que eu fiz? Falei, ah, é? Então tá bom, me aguarde. Que agora eu vou ganhar mais que você. Peguei, comecei a gerenciar, guardar o meu dinheiro, tá? Comecei a trabalhar com isso e Deus me honrou. E Deus me honrou de uma tal forma que hoje ele teve que sair do serviço para trabalhar comigo. E quando eu viro e falo isso pra ele, ele ri agora. Ele ri, por quê? Porque lá atrás,
o meu trabalho era hobby. Ele trabalhava e pagava as contas. Hoje, o trabalho dele deixou de ser o trabalho que mantinha e sustentava a casa. E o meu trabalho passou a ser o mais viável, o mais importante. Então, nós tivemos que escolher qual que compensava mais. O meu. Então, ele teve que deixar o dele e vir trabalhar comigo, porque sozinha eu não dava conta. Entendeu? E quando ele veio trabalhar comigo, o negócio cresceu. Porque como eu sozinha não dava conta, eu ficava ali, ó. Sempre no mesmo. Na hora que ele veio, a experiência que ele tinha fez o negócio crescer. Entenderam? Mas precisou que ele falasse aquilo pra mim lá atrás, pra que eu entendesse aonde estava o meu erro. Entendem isso? Então, nesse momento eu também não tinha apoio. Mas eu poderia ter desistido. E o que elas fazem aqui? Usam isso como desculpa para desistir. E aí está o problema de estar no deserto. Você está no deserto, mas Deus está te guardando. Deus está enviando uma nuvem para te guardar do sol, para que o sol não te queime. Lembra da promessa? Toda vez que você estiver no deserto e você vê que tá 50 graus, lembra que a nuvem tá te guardando e lembra da promessa. Lembra que Deus tá aqui, ó, te guardando e que a promessa tá lá na frente. Que você vai conseguir passar do deserto. É assim que segue a vida. É assim que a gente consegue atingir o propósito que a gente tem, que Deus tem pra gente. Não é sendo coitadinho. Não é se achando coitadinho. Porque você não é. A única pessoa que tem que te apoiar é Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Se Deus tá no negócio, o resto não interessa. Não interessa. E eu vou falar um negócio pra vocês. Eu já fiz negócio que Deus não tava, tá? E Deus fez eu voltar. Deus fez eu voltar. E nunca mais eu fiz nada que Deus não tivesse. Eu trabalhei num salão, que eu trabalhei nesse salão 5 anos. E teve uma época, fazia 4 anos que eu tava lá. E eu gostava de trabalhar nesse salão. Só que teve uma época que tinha uma turminha lá que tava numa fofoquinha tão grande que tinha coisas que não me incomodavam lá dentro, tá? Mas eu comecei a ouvir as coisas que as pessoas falavam, que você começa a ouvir, daqui a pouco aquilo começa a te incomodar, algo que não te incomodava. Começa a te incomodar. Quando você dá ouvido para as coisas. E aí eu fui no embalo dos outros. Na hora que eu vi, eu saí. Só que antes de eu sair, eu fui buscar de Deus. Falei, Senhor, é pra mim sair? E Deus não falou nada. Senhor, é pra mim sair? Eu ia no culto, Deus não falava nada. Eu buscava na palavra, Deus não falava nada. Gente, eu cheguei naquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que são profetas, que Deus fala as coisas? Deus não falou nada. Sabe o que eu fiz? Saí. Fui trabalhar num outro salão, no shopping. Sabe quanto tempo eu fiquei lá? 6 meses. E eu nunca fui de trabalhar no lugar e ficar só 6 meses. Eu não sou esse tipo de pessoa. Gente, eu ganhei a mesma coisa que eu ganhava. Deus não me desamparou. Só que pensa num lugar que eu ficava. Só tinha... Eu não falei onde que era o shopping. Não tem nome de shopping Rio Preto, né? Não pode ser isso. Sabe, pensa num lugar que um falava mal do outro o tempo todo. E onde eu trabalhava não era assim. Tinha reclamações, sim.
mas eram reclamações pontuais de problemas que acontecem em todo o salão. Mas não era uma pessoa falando mal do outro, um profissional falando mal para cliente. Eu odeio isso. Eu odeio. Eu tenho me dá irque de você ver o seu colega falando mal. Tipo assim, o colega saiu, a manicure tá fazendo a mão. Ela acabou de fazer a mão, saiu. A profissional que tá fazendo o pé tá aqui falando mal pra cliente da profissional que acabou de fazer a mão. Gente, isso é horrível. Isso é uma traição. De verdade, isso é traição. Isso é imoral, é horrível. Eu odeio trabalhar com pessoas assim. Eu não aceito pessoas assim dentro do meu salão. Isso é falta de caráter. Né? Então, eu comecei a ver tanto isso que eu saía de lá chorando. Todos os dias. De verdade. E eu chorava na igreja. Chorava. E nessa época eu ministrava no Ministério de Dança. E teve um dia que eu cheguei na igreja e eu fui ministrar no Ministério de Dança. E eu cheguei tão mal na igreja que eu virei pra minha líder de dança e falei assim, hoje eu não vou ministrar. E aí ela falou assim, não, você vai. Ela falou assim, não, eu não vou. Eu falei pra ela, não vou, eu já tô muito mal. Ela falou assim, você vai. Porque é hoje, é do jeito que você tá, que é quando a gente entrega o nosso melhor pra Deus. Eu falei, tá bom, mas eu não queria. Ela falou assim, você vai. E eu tava lá, coloquei a minha roupa da dança e fui ministrar. E conforme eu tava ministrando lá na dança, tinha um rapaz novo no louvor, ele virou e falou assim, gente, eu tô aqui cantando e Deus tá me incomodando e eu não tinha essa palavra, mas eu pisei dentro da igreja hoje e Deus me mandou falar e eu vou falar. Deus manda dizer pra uma pessoa que eu não sei quem é, que você tá aí chorando, você tá aí reclamando e Deus manda te falar assim, que Ele não mandou você sair. Você saiu porque você quis. Que, não lembro mais as palavras, sabe? Faz muitos anos. Mas que é como assim, como se Ele estivesse me falando, você tá pagando o preço. Então, pega o que você tem e volta pra trás, porque eu não mandei você sair. Gente, quando eu ouvi isso, eu tava ajoelhada ministrando, mas eu chorava. Eu virei pra minha líder de dança e falei assim, eu vou pegar minhas coisas agora. Agora não, tipo, amanhã. E vou voltar pra onde eu tava. Eu não pensei duas vezes, eu não me preocupei de voltar pra trás. Eu saí debaixo do que Deus tinha pra mim e eu fui pra um lugar que Deus não tinha me dado a direção. Eu perdi o foco. Eu perdi o foco da promessa por causa das conversas. Eu ouvi outras vozes, eu não ouvi o que Deus tinha. Entenderam? Eu perdi o foco. Eu saí da promessa. Quando você perde o foco da sua visão, é isso que acontece. Então, o que eu tive que fazer? Voltar para trás. No outro dia, eu fui lá, falei que eu ia sair. Liguei aonde eu tava. Liguei no salão anterior, perguntei se eles me aceitavam de volta. Eu tinha trabalhado lá 4 anos. Ele falou assim, pode voltar. Isso era no domingo. Na segunda-feira eu resolvi, na terça eu tava de volta. E lá eu fiquei. Até Deus mandar eu sair. Eu só saí de lá porque Deus mandou eu sair. Deus me deu em sonho. Eu confirmei para depois eu sair. Olha o quanto é sério quando você faz as coisas debaixo da direção de Deus e depois nunca mais eu fiz nada que Deus não tivesse mandado. E eu só tô aqui hoje abrindo essa live e falando com vocês porque Deus mandou. Eu só me tornei educadora de unhas porque Deus mandou. Porque Deus me deu uma direção. E foi muito difícil escolher. Porque eu tinha 2 caminhos. Eu era pastora e eu tinha estudado para ser pastora. Eu passei 4 anos estudando. Eu tava fazendo faculdade para ser pastora. E eu era nail design.
E eu comecei a dar curso em Rio Preto. E aí, Deus começou a permitir que eu tivesse viagens para dar curso. E aí chegou num ponto que eu não conseguia cumprir o meu ministério de pastoreio. E aí eu tive que escolher. E aí, no meu coração eu escolhi. Eu falei para Deus que eu queria no meu ministério. Eu falei para Deus que eu queria ser pastora. Que eu não queria. Se fosse para mim escolher entre ser pastora e ser educadora, ser conhecida, e dar curso fora, e viajar, eu queria o meu ministério. E Deus me tirou do ministério. E me deixou ser educadora. Eu cresci como educadora. Porque era o que me fazia ter a renda da minha casa, era o que fazia o meu salão crescer, era o que... Então isso foi fluindo. E o meu ministério, eu não conseguia cumprir as minhas escalas na igreja. Eu não conseguia fazer mais nada do que eu precisava fazer no meu ministério. Então, com o passar do tempo, eu tive que deixar de ser pastora. E isso pra mim foi muito penoso, porque no meu coração eu queria ser pastora. Então, por isso que eu nunca contei pra ninguém, nunca falava pra ninguém a respeito disso. E por que Deus tirou? Porque Deus queria me colocar aqui, me fazer chegar a vocês do jeito que eu chego hoje. E como ele sabia que ser o meu ministério para mim era muito mais importante na época do que ser conhecida, do que todo esse glamour que existe no mundo das unhas, ele sabia que na hora que ele me colocasse aqui, onde ele me colocou, a hora que eu chegasse nesse ponto, que ele mandasse eu voltar para o pastoreio, eu voltaria. Então é por isso que eu tô aqui hoje. Vocês me desculpem, não era para me falar nada disso. Mas perder eu acho que o meu ministério na época que eu perdi foi muito traumático. Então acho que foi por isso que foi difícil eu voltar agora. E Deus sabia que ia ser tão traumático pra mim que... Por isso que ele me fez escolher. E quando eu escolhi o ministério, eu acho que foi uma prova. Ele me provou que se eu tivesse escolhido ser educadora, talvez ele não teria me colocado aqui. Porque ele ia entender que eu não ia conseguir voltar. E eu amo meu ministério. Eu amo fazer isso, eu amo falar de Deus. Agora que eu tava aqui buscando uma palavra pra vocês, que eu tava ontem orando e buscando a Deus esses dias, parece que tava voltando o ar, que eu precisava respirar, sabe? Então, é como se eu tivesse voltado no primeiro amor. Porque é muito bom, gente, é muito rico você sentir o Espírito Santo ministrar com você. Porque antes de ministrar com vocês aí, ele ministra comigo primeiro. E esse ministrar é Deus vivo, é Deus puro. E você precisa sentir isso. Entendeu? E eu não sei o que Deus vai fazer comigo agora, eu não sei. Que eu vou continuar ensinando vocês a fazer unha? Claro. Agora Deus abriu assim o leque pra mim. Então, vou continuar com o curso online, é claro. Vou continuar com os cursos presenciais. Mas essas lives aqui, com certeza Deus vai mandar eu fazer. Qual é a frequência? Não sei.
mas eu acredito que seremos quarta-feira, tá? Com certeza, vai ser de quarta-feira. Acredito que vai ser cada 15 dias. Se eu conseguir antes disso, eu sempre vou estar avisando vocês. Na terça-feira, vou estar aqui colocando nos stories e vou colocar no meus status. Mas assim, gente, eu hoje, o meu sentimento do meu coração é de gratidão. De gratidão a Deus, de gratidão a vocês. Deus me moeu nessa pandemia, porque tudo isso aconteceu nessa pandemia, sabe? Tudo isso que Deus ministrou, mudou no meu ministério foi nessa pandemia. Só que a pandemia abriu a minha visão. E eu espero que tenha aberto a visão de vocês. E assim, desculpem, tá? Pelo choro, pelo desabafo, tá? Eu espero de coração que essa palavra tenha, sabe, acrescentado alguma coisa na vida de vocês. Eu espero de coração que, se você sentiu que essa palavra falou com alguém, eu vou deixar ela salva, tá? Mas vai ficar lá no IGTV, não vai ficar no meu feed. Todas as palavras que eu fizer eu vou deixar salva. Compartilha ela com alguém, tá bom? E assim, dia 20 começa o nosso Manicure 10X. Espero te ver lá. Vou estar aqui ensinando você a ser uma nail design melhor, tá? Dia 10 não. Nesse fim de semana tem curso em Rio Preto. Dia 10 e 11 tem curso em São Paulo, tá? E dia 22 tem lançamento do nosso molde a filme, tá bom? Um beijo no coração de vocês. E acho que daqui 15 dias a gente faz outra live dessa, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Um beijo.